oportunidade. Quero desde já agradecer a missionária Michele, ao seu esposo, pastor Cleiton, pela oportunidade, pela confiança de nos ceder mais uma vez o seu púlpito para a ministração da palavra, bem como ao corpo de obreiros dessa. Foi me dito que eu poderia estar livre dentro do tema, não precisaria pregar no tema da festa de ontem, tendo em vista que o encerramento foi ontem. Então eu vim no meio do caminho conversando com o Senhor acerca de uma palavra e o Senhor me deu. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 25 e o verso 26 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai maravilhoso, Pai bendito, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, e queremos Te louvar por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de ministrarmos a Tua palavra. Pai, queremos pedir que todas as mentes e todos os corações estejam cativos a Ti. Que o Senhor encontre espaço em nosso coração para ministrar aquilo que Tu tens reservado para nós. Pai, eu quero pedir que a porta da palavra seja aberta, porque eu tenho a plena convicção que por mais que se estude, se não descer do alto, nada vai acontecer. Mas eu peço em nome de Jesus a cobertura do Teu sangue sobre a minha vida, enquanto eu estiver ministrando sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha casa, sobre o meu marido. Eu peço que enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, aconteça justamente aquilo que o Senhor determinou para esta noite, para este dia. Que enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, cárceres sejam abalados, prisões sejam destruídas, que haja libertação, que haja transformação nos lares aqui representados, para a glória do Teu nome. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a missionária Marta, que tem me acompanhado. Ela é uma das minhas intercessoras, faz parte do meu projeto de mulheres. E agradeço ao meu príncipe encantado que veio comigo hoje, para a glória de Deus. A Bíblia nos conta que tudo começou com a prisão injusta de dois homens de Deus, Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles estavam num determinado lugar e sentiram o desejo de sair. Na verdade, eles sonharam, houve uma revelação, atravessam a Macedônia e eles entram na cidade de Filipos em busca de oração, em busca de um local para orar. E a Bíblia vai dizer que quando eles entram naquela cidade, eles encontram um rio no meio daquela cidade, um rio onde haviam mulheres orando, não sei há quanto tempo elas estavam ali, inclusive Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher que tinha se convertido ao Evangelho, ela estava na beira daquele rio. Amém, Deus abençoe. E eles chegam, e Paulo e Silas chegam ali para orar. Eu entendo com essa palavra, logo em primeiro lugar, eu já quero liberar isso para a tua vida, é que eles não estavam em Filipos, eles saem de um lugar para Filipos. Quando eles chegam lá, eles vão justamente para um local onde havia gente orando. Então eu já posso compreender, eu não sei por quais motivos, mas eu acredito que quando Deus desperta Paulo e Silas para o rio em Filipos, é porque Deus estava mandando um reforço para aquelas mulheres que estavam orando. Então se você for esperto, você pega. Deus nessa noite manda lhe dizer que vem um reforço do céu para te ajudar nessa guerra. Porque Paulo e Silas estavam entrando numa cidade que eles não sabiam, mas mais à frente era um território dominado por Satanás. Era um território onde eles sofreriam demais. Só que Deus já vinha despertando eles pelo caminho da oração. E coisa boa é quando o problema não nos pega desapercebidos. Coisa boa é quando o problema já nos encontra com a face no pó, com o joelho no chão. Coisa boa é quando nós temos estilo de vida de oração e não momentos de oração. Porque o momento é hoje e amanhã e não é mais. Mas quem tem estilo de vida, ora quando acorda, ora quando almoça, ora quando dorme. A coisa aperta, já está orando. Se fica folgado, permanece
saía. E dentro desse cenário de guerra, os homens de Deus iam ser colocados. E a Bíblia diz que eles estão ali orando, eles conversam. E chega o momento deles saírem daquele lugar e continuarem a caminhada dentro da cidade de Filipos. Mas a Bíblia nos diz que de repente veio uma moça atrás de Paulo e Silas. E essa moça, ela vem cantando uma cantiga. Ela vem proferindo algo a ponto de perturbar os dois homens. Essa moça, que alguns dizem que deveria ter por volta de 15, 16 anos, eu não sei, mas ela vem gritando, aleluia, o seguinte, que esses homens que estavam ali na cidade eram verdadeiros homens de Deus, que estavam ali para anunciar as boas novas do Evangelho. Só que elas vão o tempo todo gritando isso, e Paulo e Silas se perturbam, porque entendem um negócio muito sério. O que era dito pela boca da menina era uma verdade, mas a fonte que falava era uma fonte mentirosa. Mas quando o crente ora, ele tem discernimento para entender quando é meninice e quando não é. Quando o crente tem uma vida de oração, de comunhão, ele sabe discernir o que é do Espírito e o que é da carne. E aí ele se perturba. Ela está falando uma verdade, mas ela não está falando, não é Deus usando a boca da menina, não é profeta, era o espírito maligno que usava aquela moça. E quando eles se sentem incomodados, a Bíblia vai dizer que eles olham para trás e repreendem. Glória a Deus. Aleluia. Só que quando eles repreendem, eles trazem um problema para a vida deles. Eles levam libertação para quem vinha cativa, mas a partir dali eles vão se tornar prisioneiros. Veja que coisa interessante, que paradoxo. Assim é a nossa vida. Quantas das vezes Deus nos levanta para orar por alguém, para abençoar a vida de alguém, está tudo bem na nossa vida, e de repente parece que a gente entrou dentro do liquidificador e tudo muda de lugar. Não é assim que acontece? Mas fica tranquilo, vai ter terremoto. E no terremoto de Deus as coisas voltam para o Aleluia. Ela estava liberta. Só que essa moça tem um porém aí, ela era escravizada por alguns senhores da cidade. Alguns homens daquela cidade mantinham aquela moça presa porque conseguiam ganhar dinheiro em cima dela. Levavam ela para alguns lugares, ela adivinhava e eles ganhavam dinheiro. Quando Paulo e Silas levam libertação para elas, a fonte de renda deles acaba. E aí a Bíblia vai dizer que toda uma cidade se revolta contra os homens de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo sabe a verdade sobre a tua vida. Sabe? Ele disse na boca da menina, são homens de Deus que pregam o Evangelho, estão trazendo as boas novas. O diabo nos conhece. E quando eu digo ele nos conhece, ele conhece até a motivação que nós fazemos as coisas. Viu? Porque muitas das vezes a gente não somente pensa, mas a gente fala com a boca aquilo que está na nossa mente. E o diabo conhecia a vida daqueles homens como nos conhece. E do mesmo jeito que o diabo usou a boca daquela menina para falar uma verdade, ele usa para falar quem somos. Se não estivermos na verdade, nós passamos por vergonha. Não é assim? Então veja como é delicada a vida do cristão. Como nós precisamos ter a plena consciência de quem nós somos, do que Deus tem para a nossa vida, daquilo que Deus espera de nós. Isso não está no caderno, está saindo agora do céu. É importante nós entendermos isso, que o Senhor, Ele apostou em você quando Ele te escolheu, que o Senhor apostou, confiou em você quando te colocou dentro de uma CIB ou dentro de uma orquestra. Deus apostou em mim quando me chamou, e eu preciso entender isso, que a minha vida tem que ser uma vida de oração e pautada nos preceitos da Bíblia Sagrada. Não adianta o que o mundo diga, não adianta o que a mídia propaga. A minha regra é a Bíblia Sagrada. Eu digo isso sem medo nenhum. Quem conduz a minha vida, quem dita a minha maneira de ser, é a Bíblia. Aleluia. E a menina fica liberta. Aleluia. Verso 22. Ela é liberta e os homens pegam Paulo e Silas para levar cativos. Sabe o que diz o verso 22? Que eles começam a rasgar as vestes daqueles homens, tentando expor
a vergonha. Vou te dizer um negócio muito importante aqui dentro desse versículo. Crente que ora não tem vergonha para ser exposta, porque ele anda de acordo com a palavra. Crente que ora não se esconde quando vê o irmão porque não pagou uma certa dívida. Crente que ora atende o telefone quando ele toca, não manda dizer, diz que eu não tô, diz que eu saí. Crente que ora, crente que tem vida no altar, não tem vergonha para ser exposta. E eles tentaram fazer isso, mas eles não conseguiram, porque eles estavam tentando mexer com a honra de quem tinha uma vida de consagração. Então, quero te dizer logo de cara, não se preocupa não, se alguém está tentando manchar a tua imagem. Você é crente de honra, não tem vergonha para ser exposta. E tem mais, não precisa nem se justificar. Se a tua consciência é limpa, fica tranquilo, Deus mostra. As consequências da vida daqueles homens vieram porque eles resolveram fazer o bem. Mas isso não é motivo para eu deixar de fazer a vontade de Deus. Nós não precisamos temer as afrontas do adversário. Eu costumo dizer para minhas colegas, e eu digo mesmo, se eu passar na esquina e ver uma macumba, eu vou lá e oro. Não tenho nenhum medo. E se tiver uma onça e um peixe, eu levo para casa. Aí levo para aplicar na obra. É porque eu nunca encontrei. Não, tem crente que não pode passar na encruzilhada, ele fica nervoso. Tem que chegar em casa e ver um negocinho lá na porta, misericórdia, Ave Maria, esquece o Deus que serve. Ei, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras dele. Não importa o que ele tenha feito, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Seja macumba, feitiçaria, olho gordo, olho grande, seja lá o que for, você tem Jesus. E Jesus é suficiente. Aleluia. Aleluia. Eles acabaram de abençoar a vida de alguém que recebe como paga o ódio. Vê que coisa terrível. E quantas das vezes não é assim na nossa vida? A gente abençoa alguém, leva uma punhalada. A gente faz o bem e é traído. Não é assim? É, mas é para permanecer fazendo o bem. Essa é a minha motivação, fazer o bem. Não para agradar A ou B, mas para agradar o Senhor Jesus. É o que a Bíblia me diz. E eles são presos, irmãos. E quando eles são presos, apanham, são machucados, são feridos. E a Bíblia vai dizer que o carcereiro coloca eles no fundo da prisão, no último cárcere, no mais escondido, e amarra o tronco deles aos pés. Ou seja, eles ficam numa posição totalmente desconfortável. E feridos, machucados, talvez até sangrando, porque eles apanharam. Mas eu acho algo lindo na vida desses dois homens. A casca estava machucada. A casca estava debilitada pelos açoites. Mas isso aqui, ó, alma, espírito, coração, estava intacto. E foi por isso que isso aqui, ó, as pancadas não foram impedimentos para que aqueles homens abrissem a boca dentro do cárcere para adorar. Aleluia. E eu já quero começar liberando outra palavra para vocês. Tudo que eu vou te dizer. Porta fechada, doença não é motivo para te impedir de adorar a Deus. O verdadeiro adorador não precisa de um momento favorável para adorar. O verdadeiro adorador não precisa de porta aberta para adorar, de mantimento no armário para adorar. O verdadeiro adorador, ele adora porque sabe quem ele tem crido. Ele adora porque ele conhece o Deus que chamou. Ele adora porque ele conhece o Deus que fechou a porta. Ele adora porque ele conhece o Deus que fez a ferida. Ele adora porque ele conhece o Deus que chamou para a guerra. O verdadeiro adorador, ele entra pelas portas adorando, seja na chuva, com chapinha ou sem chapinha. Ele entra pelo templo adorando.
convidar a adorar nessa noite. Eu quero te convidar a glorificar nessa noite. Hoje é o primeiro dia da semana. Adore. Entre a semana adorando, entre a semana glorificando, na certeza que o Deus que te chamou, Ele é fiel. Você acha que o diabo não passou pela cabeça dele? Ah, quero ver agora. Você acha que o diabo não olhou para Paulo e Silas? Ele disse, agora eu quero ver. Adorar no fundo da prisão, apanhados, sofrendo de dor, com cicatrizes. Eu quero ver, agora eu quero ver se ele vai dar glória, se ele vai conseguir cantar. E glória a Deus porque ele se enganou. Porque quem nos conhece por dentro é Deus. Aleluia. Porque quem conhece as nossas lutas é Deus. Porque quem conhece as tuas guerras é Deus. E Deus sabe que no meio da guerra você é tão sensível à voz do Espírito que você consegue adorar. Que você consegue dobrar o joelho, levantar a mão para o céu e glorificar. Mesmo dizendo, Deus, está doendo tanto, está machucando tanto, mas eu estou aqui, Senhor. Eu não abro mão da tua presença. Era isso que aqueles homens estavam dizendo. Porque eles entram naquele cárcere, ficam amarrados, mas chega um momento, aleluia, que eles olham um para o outro e decidem cantar e orar. Nossa ligação com Deus independe das nossas feridas. O nosso contato com Deus independe das aflições que nós enfrentamos. Abre a tua boca e ora. Abre a tua boca e clama. O cenário é de guerra. Não adianta tentar resolver com as tuas mãos. Você está perdendo tempo. Deus te chama para orar. Deus te chama para descer. Quer vencer essa guerra? Entra na oração. Toda guerra perde a força quando nós oramos. Todo problema perde a força quando nós clamamos. Quando nós assumimos uma posição de intercessores. E às vezes você está dando um burro em ponta de faca, achando que vai resolver falando, achando que vai resolver reclamando. Vai não, minha filha. Ou você ora ou você ora, aleluia. Mas tem uma coisa, quem ora tem vitória. Aleluia, pode estar tudo desmoronando. Eu sempre digo isso para meu marido. Pode estar tudo se acabando, eu continuo adorando. Talvez desce lágrimas junto com a adoração, porque dói. Mas eu não abro mão de adorar. Porque eu sei que quando Deus me fez a promessa, aleluia, que eu estava preocupado com o momento que eu estaria vivenciando. E é isso que a gente precisa entender. Deus não é condicionado ao tempo favorável, ao tempo bom. Quando Deus te fez a promessa, Ele já sabia que você ia entrar na prova. Ele já sabia que as coisas iam apertar. E é por isso que Ele fez a promessa. Porque quem fez é Ele, quem vai fazer é Ele, quem vai trabalhar é Ele, quem vai abrir é Ele. Agora você precisa adorar. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos. Observe isso, oravam e cantavam hinos. A Bíblia não diz se eles oravam muito, mas diz que cantavam hinos. Se eles cantavam hinos, eu entendo que não era só um, podia ser 2, 3, 10. Mas eu fiquei me questionando, mas Deus, eu já escutei tanto pregador dizer, eles oravam e cantavam. Eu já escutei até alguém dizer assim, tu ora e eu canto, tu canta e eu oro. Isso é que a gente cria. Mas Deus, a Bíblia, ela enfatizou que eles cantavam hinos. E por que não enfatiza que eles oravam muito ali dentro? Aí sabe o que o Senhor me disse? Vai pro início. Vai lá pro início. Eles já entraram na cidade orando. Tá entendendo o que Deus está falando? Eles já entraram em Filipos debaixo do manto da oração. Eles já vinham orando há muito tempo. Aí quando entraram naquele cárcere, o segredo era adorar. Porque quando a coisa aperta, irmãos, a nossa tendência é murmurar. Mas o Senhor nos convida nessa noite para adorar. E aí eu disse, meu Deus do céu, então eles oravam e cantavam muitos hinos. Eu não sei quantos hinos eles cantavam, mas eu posso te dizer uma coisa. A melodia invadiu o céu e tocou na mão de Deus. E eu imagino que eles iam cantando, 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 a ponto de, a Bíblia é muito clara, perto da meia-noite. Aí deixa eu dizer o que Deus me disse no meu coração. Perto da meia-noite, sabe o que isso significa?
fala do mesmo dia. Perto da meia-noite, irmãos, é hoje. Sabia disso? Eu não sei qual foi o dia da semana que eles entraram ali. Eu acredito que tenha sido no sábado, que foi no sábado que eles foram morar. Mas a Bíblia me diz que perto da meia-noite, ou seja, no dia que eles foram jogados na prisão, naquele mesmo dia, Deus moveu a mão. Aleluia! Sabe o que eu entendo com essa palavra? Que nós estamos aqui orando, são 8h23, 24. E Deus pode estar agora entrando na tua guerra. Nós estamos aqui clamando por Ele, adorando a Ele. Mas eu creio que Ele está do outro lado trabalhando, porque Isaías diz isso, que Ele trabalha para aquele que nele espera. Tem mais, Deus não tem feriado, Deus não tem fim de semana que eu pego a minha família e vou para uma praia descansar. Para Deus não tem madrugada, Ele não tosqueneja, Ele não dormita, Ele não dorme, Ele não descansa. Então sabe o que eu entendo por isso? Hoje, 8h23 da noite, Ele pode estar realizando um milagre na tua vida, porque é perto da meia-noite, é no mesmo dia, é antes de virar, é antes do ponteiro cruzar. Porque existem coisas que Deus precisa fazer no mesmo dia. Sabia disso? Eu não me esqueço de uma noite, quando estávamos em Abreu e Lima, meu esposo estava pregando. Ia pregar, quer dizer, antes dele pegar no microfone para pregar, ele recebeu um telefonema. E o telefonema só dizia assim: olha, prepara a documentação para dar aviso prévio para o funcionário lá, porque já cancelar o contrato. Eu vi que o semblante dele mudou na hora. A ligação antes de você pregar. E eu chamei ele me disse, falei, rapaz, vamos orar. Tu tá dentro do tempo. A igreja está aqui, vamos levantar um clamor, porque Deus pode reverter ainda hoje esse quadro. E eu achei interessante, porque na minha mente veio o nome de uma pessoa para orar. E foi justamente quem ele chamou para orar no microfone. Ele disse, olha, e ele disse, igreja, eu preciso de oração. Eu preciso que Deus intervenha hoje, entre na mente de alguém, no coração de alguém, meu benefício. Porque não era só a gente que ia ser prejudicada, e a família que ia perder o emprego. Como é que fica? E nós oramos naquele domingo. A resposta desceu naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, o Senhor entrou e mudou a história. E na segunda-feira de manhã, o telefonema foi para dizer justamente isso. Olha, esquece que eu te falei. Vai continuar do jeito que está. Porque tem coisas que Deus faz no mesmo dia. Porque tem coisa na minha e na tua vida que Deus tem pressa, que Deus tem urgência em fazer. E na vida de Paulo e Silas tinha que ter pressa, tinha que ter urgência. Havia uma cidade toda caçoando, tirando onda. Havia mulheres preocupadas, gente com a mão na cabeça. São servos de Deus, são homens de Deus. E agora, trancafiado, preso, o que vai ser? Aleluia. Mas existe um Deus no céu. Existe um Deus que vela pela sua palavra. Existe um Deus que é fiel. Existe um Deus que nos ama incondicionalmente, que não nos trata como servo, mas como filhos. Sabe o que eu achei interessante quando eu estava estudando essa passagem de Caim e Abel? Eu gravei um áudio essa semana e falei sobre eles. Sabe por que a oferta de Abel foi melhor? Porque Abel, ele selecionou, ele deu a primícia, ele deu a gordura. Sabe por que também foi melhor? Porque Abel ofertou como filho, mas Caim ofertou como servo. Servo faz porque tem que fazer, servo faz por obrigação. Tanto é que a Bíblia diz que Caim escolheu alguns frutos, ou seja, ele não teve o cuidado de pegar o melhor fruto, de pegar talvez o melhor legume. Não, qualquer um serve. Servo é assim, ele faz de qualquer maneira, porque o importante é fazer. Aí Deus rejeita, porque Deus conhece o que está aqui dentro. E Deus nos conhece. Aleluia. Aí sabe o que eu acho mais lindo? É que eles começam a cantar. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, os alicerces. Irmão, sabe o que eu acho lindo? Eu vou chamar de presídio, o lugar onde eles estavam lá, trancafiados. Aquele presídio era dentro da cidade de Filipos. O que acontecesse naquele presídio era para a cidade saber e sentir. Mas o terremoto que Deus permite acontecer era um terremoto direcional.
Deus tremeu o lugar onde precisava ser tremido. Você está entendendo o que Deus está falando? Tem coisa na sua vida que precisa de uma intervenção divina. Tem coisa na tua vida que ninguém sabe o que está acontecendo, mas está lá. Irmãos, ninguém da cidade ouviu um terremoto. Aconteceu um terremoto que os alicerces tem mais. Por que tem que ser o alicerce? Porque o que sustenta essas paredes é o que foi colocado debaixo desse piso. Cavaram, eu não entendo de obra não, mas alguma coisinha eu sempre vi o pai construindo. Cavaram, eles abrem um negócio bem grandão, botam ferro, botam brita, botam cimento, né? Esse é o alicerce, para dar sustentação para as colunas, para dar sustentação para as paredes. Deus tinha que tremer, não era a parede, era o alicerce que estava embaixo, que estava escondido. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Tem áreas da nossa vida que Deus vai ter que mexer. E muitas das vezes é algo que está por baixo, escondido. Às vezes é um vício, às vezes é um pecado que ninguém sabe, ninguém vê, porque está tapadinho. Mas Jesus que vê, que conhece e que sabe que tem que mexer, Ele mexe na raiz do problema. Ele vai lá embaixo, desestrutura sim, mas Ele bota em ordem depois. E o mais interessante, onde é que estava o carcereiro? Dormindo. Deve ter tomado aí um sossega-leão. Deus não permitiu que o carcereiro escutasse o tremor. Quando o carcereiro acorda, já estavam as prisões todas abaixo. Já tinha caído tudo, porque o alicerce já tinha sido mexido. E quando ele acorda, eu imagino o desespero dele, porque ele era responsável por aqueles homens. Só que eu entendo também, irmãos, que tem coisa na nossa vida que ninguém precisa ver enquanto está sendo feita. Enquanto está sendo feito, enquanto o processo é doloroso, às vezes ele está assim, eu estou sozinha, ninguém vê, o pastor não vê, minha família não vê, porque não precisa ver. Esse momento é você com Deus. Mas tem uma coisa, quando o negócio estiver pronto, armado, arquitetado, bem bonitinho, aí vai tornar em evidência. Aí sim alguém vai ver. O carcereiro não podia ver o que Deus estava fazendo. Ele só podia acordar no momento em que estava tudo abaixo. Porque se ele tivesse acordado, alguma coisa ele ia querer fazer. Mas não era interessante. Deus deu sono. Enquanto Deus tira sono de um para nos abençoar, Deus dá sossega-leão em outros. Dá anestesia do céu para que fique quietinho, não se levante, para que não mexa, para que não toque, para que não faça nada, até que ele conclua aquilo que ele começou a fazer. Aleluia! Aleluia! Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Fica tranquilo, Deus vai mexer nesse negócio. Ninguém quer botar a mão porque é obscuro, mas Ele bota. E Ele entra também se necessário for. Mas do jeito que está não fica. Aleluia! Depois que os alicerces se rompem, que é o terremoto, as portas se abrem. E aí aquele carcereiro, quando acorda, bota a mão na cabeça. Mas Paulo e Silas estavam lá, no mesmo lugar, gritam: fica tranquilo, fica calmo, tá todo mundo aqui. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que pode? Os caras foram presos injustamente, apanhados, estão todos machucados, todos cheios de problemas. Tem a oportunidade de fugir, porque os alicerces se moveram, caiu tudo, porta aberta, eu imagino tudo no chão. Eles têm a oportunidade de cair fora, mas eles permanecem no mesmo lugar. Sabe o que é isso, irmãos? É porque crente que tem convicção não se apressa. Crente que tem convicção não sai do lugar. Crente que tem convicção em Deus espera nele, aguarda nele. Aleluia. E ele fala: vocês estão aí? Eu estou conjecturando. E vocês estão aí? Vão embora. Aproveita, vai embora. Não vamos embora não. Aí é que eu achei ousado. Sabe qual é a proposta deles? Quem nos colocou aqui vai nos tirar. Quem foi que colocou? Foram os magistrados, foram os homens da lei. Porque tem situações na nossa vida, eu vou ter que falar, que não é a gente que cria, é alguém
alguém que nos coloca dentro, é alguém que faz para nos ver numa situação contrária. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se tem coisa boa, é o que Jesus faz. Aquele que fez a ferida, ele vai lá e manda sarar. Aquele que te colocou em situação contrária, ele vai e diz: faz o que tu fez, vai lá, conserta, pede perdão, resolve esse negócio. Você foi injusto, veja que Deus lindo. E outra coisa linda que eu estaria deixando passar: o carcereiro fica tão desesperado que ele pergunta o que eu faço para ser salvo. Mas eu imagino que aquele carcereiro, quando falou isso, estava se referindo a livrar a pele dele, porque o bicho ia pegar. Carioca, viu gente? Sou carioca. O negócio ia ficar feio pro lado dele. E aí, Paulo e Silas são espertos. Na hora pega o evangelho: ó, se crê no Senhor Jesus Cristo, salva tu e tua casa. Porque crente não perde tempo. Crente não perde tempo com picuinha, com vingança, com disse-me-disse. Ele pega essa oportunidade contrária e transforma numa maneira de fazer a vontade do Pai, de que o nome do Pai seja glorificado. E aí, queridos, aquele terremoto que só aconteceu dentro do cárcere, a notícia se espalha. E aí lá vem os homens da lei. E quando os homens da lei chegam lá, Jesus fez o que eles disseram. Os homens da lei dizem assim: carcereiro, vem cá, tira eles daí de dentro. No finalzinho do capítulo é a coisa mais linda: carcereiro, tu além de tirar eles daí de dentro, tu vai limpar os vergões. Carcereiro, além de tirar eles daí de dentro, tu vai limpar, passar remédio na ferida. Carcereiro, tu vai cuidar deles. Vamos ficar de pé? Eu disse que não ia demorar.